O mundo que tenta prever o futuro acaba se dando mal. E por quê? Porque o futuro não é algo que possa ser previsto. As pessoas dizem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e na verdade não tem como saber. O que a gente pode, no máximo, é intuir para onde a gente caminha. E o objetivo desse vídeo é discutir com vocês para onde que nós caminhamos. Mas para poder falar disso, eu queria fazer um alerta. Olha isso daqui. Crise do direito. O que significa crise? Uma resposta possível é que crise significa a incapacidade da justiça penal de cumprir as suas decisões. Agora, vejam, amigos, vamos parar um pouquinho e vamos refletir. E eu queria fazer uma provocação para você. Eu queria te dizer que crise é um conceito eminentemente conservador. Como? É isso. Crise é um conceito conservador. Quando a gente pensa em crise, a gente não está pensando em algo moderno, mas em algo conservador. Professor, desculpa, não entendi. Sabe seu namoro, seu casamento, sei lá. Quando você vai ter uma conversa e aí vocês têm que discutir a relação, a famosa DR. E vocês falam, nosso casamento está em crise, nosso namoro está em crise. Quando vocês falam isso, vocês estão mirando o quê? O passado. Vocês estão mirando os dias felizes. Sim, porque no começo vocês foram felizes. Lá no começo. Agora, dá para fazer isso com processo penal? Dá para dizer que a gente foi feliz no passado? O que é ser feliz? Existe uma ilusão muito bem retratada por Woody Allen em Meia-Noite em Paris, de que o passado é sempre melhor. O passado evoca algo de glamuroso, algo de belo, mas o curioso do filme é que quando a protagonista volta para a década de 30, e desculpem o spoiler, as pessoas da década de 30 também imaginavam o passado delas como algo melhor. Então, essa nostalgia do passado talvez seja como as Madeleines de Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Talvez a memória afetiva de uma infância perdida, talvez como Rosebud, do Cidadão Kane, venha ao passado a tentar nos lembrar de um tempo que não volta mais. E um tempo que só existiu na nossa memória. Então, quando as pessoas falam que a justiça está em crise, que o direito está em crise, eu me pergunto: algum dia o direito foi capaz de cumprir as suas finalidades? Eu gosto muito de ler livros sobre o passado. Eu tenho alguns livros antigos aqui na minha biblioteca. Por exemplo, esse livro aqui é um livro, para mim é um dos grandes clássicos, Apontamentos sobre o Processo Criminal, de Pimenta Bueno. Pimenta Bueno era o Marquês de São Vicente. Esse livro aqui não tem a data exata, mas é de 1900 e pouco. 1900 e pouco, ou seja, do início do século passado. É um livro que eu gosto de ler, e esse livro, assim como outros, eu tenho aqui uma coleção também de autores clássicos, autores do início do século passado, até livros antigos. Acho que o livro mais antigo que eu tenho talvez seja as ordenações filipinas. Mas vejam, todos os autores sempre reclamam da sua justiça, da justiça de seu tempo. Então, como falar em crise se a justiça nunca funcionou? E eu estou te fazendo esse alerta porque quando a gente fala de crise, a gente olha para o passado, mas o passado não funcionou. A justiça não funcionou no passado. Então, fica aqui o meu primeiro alerta para vocês. Agora, o que eu quero com esse vídeo é levantar alguns questionamentos.
Primeiro, o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade é aquele princípio por meio do qual cabe ao Ministério Público, aos órgãos oficiais, no caso o Ministério Público, promover a ação penal. Amigos, a gente também aprende, essa leitura é uma leitura super tradicional, que a ação penal privada subsidiária da pública existe em caso de inércia do Ministério Público. A pergunta que eu faço para vocês é: será que a gente deve repensar essa questão da inércia do MP? Será que não seria mais interessante a gente permitir que vítima e ofensor tentem, talvez, alguma forma de composição? A gente altere e repense o princípio da oficialidade no sentido de que, se o promotor pedir arquivamento, automaticamente a vítima tem direito de propor ação penal de iniciativa privada? Eu não sei se isso que eu estou falando para vocês faz sentido. Eu não sei, honestamente, eu tenho dúvidas. No mundo em que tantos têm certezas, eu tenho dúvidas. Eu tenho poucas certezas na minha vida. E uma das certezas é que eu tenho mais dúvidas do que certezas para começo de conversa. Então, eu não estou seguro, e esse é um dos temas que eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui. Mas há outro. O princípio da legalidade, ele vem sendo erudido, e eu queria fazer um alerta para vocês. Legalidade no processo penal é sinônimo de obrigatoriedade. Ou seja, presentes os requisitos legais, o MP tem o dever de oferecer denúncia. Legalidade é sinônimo de obrigatoriedade. Presentes os requisitos legais, o MP tem o dever de oferecer denúncia, e aí vem a minha afirmação. Afirmação que não é minha, tá? Essa afirmação a gente vai encontrar, por exemplo, numa jurista portuguesa chamada Maria João Antunes, baita obra dela. E ela fala da erosão da legalidade, porque a legalidade vai se erodindo por conta de outros institutos de consenso. Transação penal, sursi penal, acordo de não persecução penal. Eu não sou ontologicamente contra esses institutos. Eu não sou. Na essência, eu não sou contra esses institutos. Mas o que eu gostaria que a gente pensasse é que pensássemos nesses institutos de uma forma racional. Eles não são unicamente um mecanismo para desafogar a justiça. Não podem ser isso. A gente precisa de mais. A gente precisa refletir sobre que justiça queremos. Queremos uma justiça num modelo fordista de produção que lá no início da linha de montagem você joga os dados e aqui no final você obtém condenação ou acordos. Que justiça que nós queremos? E eu deixo essa reflexão e queria que você se manifestasse. O que você acha desses institutos de consenso? Você é favorável a eles? Você é contra? Eu participei de uma audiência no Uruguai em que o cara negociou pena de prisão. A pessoa negociou pena de prisão, gente. No Uruguai. Negociou 8 meses de prisão. Se ele não tivesse aceito a negociação, ele tomaria muito mais. Ao aceitar, ao abrir mão do processo, ele tomou uma pena menor. Será que isso é um negócio jurídico? Será que a pessoa com a espada na cabeça, ela não negocia qualquer coisa? Como garantir que a pessoa negocie em pé de igualdade? Será que é possível negociar em pé de igualdade? Eu deixo essas perguntas para vocês e queria muito ouvir a sua opinião. Escreva aqui, compartilhe esse vídeo. Eu acho que a gente deve refletir sobre as coisas. Compartilhe este vídeo. E além disso, me siga no Instagram. É o @madeira10.
Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e seja feliz. Valeu!